Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim acompanhando o mercado. Pregão eletrônico já encerrou lá em Chicago, pregão regular em andamento e nesse momento trabalhando com alta nos negócios. Nada muito exagerado, uma elevação aí de menos de 10 pontos nos primeiros vencimentos. No entanto, o mercado se recuperando da queda de ontem. Vamos às informações, vamos entender o que está acontecendo com o mercado e qual é a tendência aí para os preços. Quem traz as informações para a gente é o Márcio Antônio Ribeiro, lá da Cerrado Corretora. Muito bom dia para você, Márcio, obrigado pela participação. Pregão regular, então, abrindo aí de forma positiva, né? Depois de um pregão eletrônico bastante instável, caminhando aí dos dois lados da tabela, entre o negativo e o positivo, parece que tomou um rumo ou ainda não dá para afirmar isso, Márcio? Bom dia. Bom dia, Alexandre, bom dia a todos. Sim, o mercado ele não está muito bem direcionado, né? Ele tem refletido um pouco ainda o que foi o relatório do USDA divulgado na semana passada, que reduziu aí um pouco o estoque de passagem de soja. Então isso aí tem feito com que o mercado trabalhe na instabilidade. Existe a possibilidade de elevação da demanda chinesa, né? Também que pode vir a pressionar. Então a gente acredita que pelo menos aí nos próximos dias a soja continue trabalhando aí em algo próximo aí, nos primeiros vencimentos, em torno de $15. Hoje a gente está falando de um maio já próximo disso, 14,90. Se bem que o maio já não é muito mais referência para os negócios, né? Julho, 14,74. Então, você acredita que pode retomar aí o patamar dos $15 por bushel? Sim, ele pode retomar, principalmente se houver alguma divergência com relação à questão de clima nos Estados Unidos, né? Um dos fatores que provocaram a baixa na semana passada e impulsionaram a baixa foi a questão do clima. O clima melhorou bastante e o plantio, os agricultores conseguiram avançar razoável no plantio americano. Uhum. Tanto que o número de plantio, de avanço de plantio ontem, divulgado pelo USDA, chegou a 20% da área de soja lá nos Estados Unidos, bem acima do percentual da semana anterior, que era de 6%, né, Márcio? Mostra que as condições foram realmente favoráveis e que o plantio evoluiu bem, né? Sim, o plantio tem evoluído, a germinação das plantas, elas estão um pouco mais devagar, dada a questão da temperatura, mas ao que tudo indica, se não houver nenhum contratempo, nenhuma mudança esperada nos próximos dias, se acredita que nas próximas 2 semanas o plantio nos Estados Unidos estará todo concluído. Diante disso, você acha que o preço já reduz lá na Bolsa de Chicago ou ainda o mercado vai ficar dependente do clima nos Estados Unidos, do desenvolvimento da lavoura, criando oportunidades de negócios aí, Márcio? A gente acredita que ele ainda deve permanecer instável. O mercado deve acompanhar ainda o fator clima até uma garantia maior da safra. Inclusive a gente tem notícias aí de algumas agências da área de clima da possibilidade de um El Niño ir a partir de meados de 2014. Se houver alguma antecipação, isso poderia afetar o momento de colheita da safra americana, como a gente já verificou no passado ali, com algumas inundações, algumas coisas, e pode realmente atrapalhar. Mas se o clima continuar trabalhando normal, não houver nada que venha comprometer a safra aí, os Estados Unidos deve ser uma boa safra de soja e isso aí pode fazer com que o mercado recue, que é o que já vem sinalizando, se a gente olhar os vencimentos aí para setembro, novembro de 2014, e já a soja trabalhando em torno de $12 o bushel. Pois é isso que eu ia te perguntar. Você vê o mercado já precificado por essa safra maior nos Estados Unidos ou, se confirmando essa safra, ele pode cair mais? Pode perder esse patamar dos $12, por exemplo, na sua opinião, Márcio? Ele pode sim perder esses $12. A gente acredita que ele pode recuar aí e trabalhar aí na casa dos $11. Ele pode perder aí mais seguramente em torno de $1 por bushel se a safra realmente ela avançar bem. O mercado já precificou parte disso aí, mas como o clima ainda é uma dúvida aí no médio prazo, não está totalmente precificado. Se realmente houver essa safra prevista nos Estados Unidos, o que deve levar o estoque de passagem para a próxima safra, realmente a gente pode trabalhar aí em torno de $11 o bushel. Tá certo. Mas, de qualquer forma, as oportunidades devem acontecer nos próximos meses aí, certo?
com essa incerteza em relação à produção e também com essa questão da demanda lá nos Estados Unidos, uma oferta restrita para uma demanda que potencialmente pode se aquecer, né? Sim, a tendência é essa. Boas oportunidades ainda devem surgir, o mercado deve permanecer volátil, pelo menos aí nos próximos 2 meses, aí, digamos até setembro, que seria um momento onde o mercado teria já uma definição clara e segura da safra americana. Pois é, hoje a própria Oil World teria divulgado um relatório mostrando que a China não está parada nas compras, não. Depois de bater aí 6,5 milhões de toneladas no mês de abril, se eu não me engano, no mês de abril, a expectativa para esse mês de maio é que a China volte ao mercado e volte forte, com compras, segundo a Oil World, estimadas aí em 7,4 milhões de toneladas no mês, que não deixa de ser um bom volume se confirmado esses números, né, Márcio? Realmente são números expressivos, eles vão ter um peso no mercado, e como a safra americana ainda vai demorar um tempo para estar disponível, esse volume deve direcionar para a América Latina, né, beneficiando aí principalmente o Brasil, e o que fatalmente vai ter seu peso no mercado. Como é que estão os negócios aí em Goiânia, hein, Márcio? O mercado físico, ele tem reagido aí às variações de Chicago, tem ficado estável? O mercado em Goiás ele tem ficado estável, ele tem andado lateralizado aí já há mais de 30 dias. Dependendo da praça e de localização dos lotes, tem variado entre R$60 a R$63 a saca aqui em Goiás. Tá certo, então. Obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Só antes da gente terminar, um pouquinho do milho, né, Márcio? Sim. Milho hoje recuperando aí, mas também nada muito significativo. Digamos que ele está trabalhando do lado azul da tabela, mas sem grandes diferenças em relação às cotações de ontem. O que está acontecendo no mercado do milho, Márcio? O milho também ele foi influenciado pelo relatório da semana passada, do USDA, que aumentou o estoque mundial em torno de 10 milhões de toneladas, e principalmente o avanço do plantio, né? O relatório divulgado aí ontem, ele mostra que o plantio já se encontra em torno de 59%, né? Algo aí dentro da média dos últimos anos, dos últimos 5 anos, que em torno de 58%, ou seja, o produtor americano, mesmo a despeito dos problemas climáticos que eles tiveram aí de chuvas, conseguiu recuperar o plantio já e se manter dentro da média. A germinação ele está um pouco abaixo, segundo o relatório, girando em torno de 18%, para uma média que deveria estar em torno de 25%, mais compreensível aí dentro da mudança que teve de clima, mas que não representa nenhum perigo para a safra até o momento. Quer dizer, o mercado ainda está pisando em ovos, digamos, está esperando mais detalhes, mais informações para tomar um rumo certo, digamos, Márcio. Isso, ele está até inclusive com relação à própria safrinha aqui no Brasil, né, a segunda safra. Algumas regiões do Mato Grosso aí têm relatado alguns problemas com falta de chuva e isso compromete, né? Então acreditamos aí que nas próximas 2 semanas deve surgir números mais palpáveis aí que dê um caminho mais claro para o mercado. Tá certo, Márcio Ribeiro, obrigado pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Márcio.